E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá a todos os companheiros e amigos do Filosofando. Sejamos todos bem-vindos. Dando sequência à série de temas extraídos de O Livro dos Espíritos, que no presente ano completa 160 anos de seu lançamento, hoje trazemos para o nosso estudo uma questão em relação à qual a humanidade ainda não se posicionou adequadamente. Estamos falando da pena de morte, execrada por uns e aplaudida por outros. O progresso das civilizações deveria ter mudado esse costume, mas o que observamos é que cerca de 30% das nações existentes ainda o conservam em suas legislações. E vejam que há, dentre elas, 2 países que fazem parte do G8, o grupo de países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Trata-se do Japão e Estados Unidos. Esse último tem estados com diferentes posições em relação à pena de morte. Qual a sua opinião a respeito? Gostaríamos de conhecê-la. Utilize o facebook.com/cefeorg e amplie também os seus conhecimentos acessando o portal de estudos do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. É o www.filosofiaespírita.org. O que dizem os espíritos superiores a Kardec nas questões que vão do número 760 a 764 de O Livro dos Espíritos? Bem, essa é hoje a nossa reflexão, e essa reflexão que desejamos trazer a todos vocês, queridos internautas e telespectadores. Professora Sônia, a história nos mostra a evolução dos costumes e das legislações humanas. Moisés mesmo, nas leis que instituiu, aplicava a pena de morte por motivos que hoje julgamos banais ou até absurdos. Essa penalidade contrariava inclusive o decálogo do qual ele foi portador, mas que é a lei divina, imutável, perfeita. Naquela época, essa penalidade instituída por ele era até acatada como uma coisa natural. Todavia, os tempos são outros, né? Muito tempo se passou e ainda vemos países considerados de primeiro mundo aplicando a pena de morte. Como explicar isso? Pois é, Márcia, nós evoluímos intelectualmente falando, tecnologicamente falando, né? Mas o ser humano ainda conserva dentro de si próprio, dentro de seus sentimentos, emoções, uma coisa muito importante que é o sentimento de vingança. Né? Então, ele não se privou ainda desse sentimento, porque ele acha que é dessa forma que ele vai fazer valer as suas questões de honra, como no século XIX. Né? Então, lutava-se pela honra, duelava-se. Né? Hoje em dia, homens matam mulheres para defender a sua própria honra, como se fosse um sentimento de amor, mas isso não é amor, isso é paixão. Então, todos esses sentimentos que estão aflorando no momento atual, para a nossa avaliação, fazem parte desse grande momento que nós estamos atravessando de reavaliação
das nossas conquistas, sejam elas culturais, tecnológicas, científicas, morais, para que possamos mudar, né? O Livro dos Espíritos, numa das suas introduções, traz as elucubrações de Kardec. Então, ele diz ali que o Espiritismo é livre do espírito de sistema. Esse espírito de sistema que Kardec se refere é bem abrangente, não é? Ele refere-se não somente aos sistemas acadêmicos e de pensadores que não penetraram o pensamento autenticamente espírita, mas também, e prestem bem atenção, ao pensamento sistemático como produto de hábitos arraigados de pessoas e de instituições, né? Aliás, em nos referindo a hábitos, costumes e culturas humanos, o sentimento de vingança é um deles, né? Então, hoje parece que nós estamos com o instinto de sobrevivência à flor da pele. Quando alguém nos ofende, nós imediatamente retrucamos e violentamos o outro porque nos sentimos ofendidos. Esse é o sentimento, é a exacerbação do melindre, inclusive, né? E tão arraigado esse sentimento de vingança está entre nós, que nós entendemos, alguns espíritas, né, entre nós, a lei de causa e efeito como lei de Talião, aquela lei vingativa dos tempos mosaicos e que persiste em nosso inconsciente coletivo e individual até hoje. Muitos médiuns, ao serem questionados sobre causas de grandes flagelos naturais que atingem milhões de pessoas e flagelos humanos provocados pelas guerras, principalmente, pelos crimes e pela violência cotidiana, sequer hesitam em apelar para causas oriundas do passado remoto ou recente para justificar o injustificável. São pessoas que se arvoram em verdadeiros oráculos, como se tivessem o poder de vasculhar o passado dos outros e das comunidades da Terra, sem revelá-los sem qualquer discrição ou respeito, né? A falta de apreço pelos nossos erros nunca foi atitude dos espíritos elevados e enobrecidos pelo conhecimento, pelo amor ao próximo. Nenhum espírito de uma envergadura moral considerável chegou até nós, ou então espíritos sábios, benévolos, etc., conforme a categoria de Kardec no Livro dos Espíritos, jamais chegaram para nós e disseram: Márcia, você passa por esses problemas porque você fez isso e aquilo outro no seu passado. Isso é uma tremenda de uma indiscrição, não é? É falta de respeito e de apreço pelas pessoas. Falta de caridade até. Falta de caridade, falta de apreço, não é verdade? Então, quem somos nós para vasculhar o passado de comunidades inteiras com a pretensão de saber o que essas pessoas fizeram, o que deixaram de fazer? Sinceramente, Márcia, nós não sabemos. Os espíritos não deram para nós esse dom, esse oráculo, essa capacidade pré-cognitiva tão abrangente que dissesse para nós que os refugiados da Síria foram aqueles que fizeram tais e tais coisas nas épocas da barbárie, na queda do Império Romano e vai por aí afora. Né? Então nós não só não temos essa autoridade não é dada a nenhum médium, como também nós temos que respeitar o sofrimento incrível que todas essas pessoas sofrem no momento atual, sejam elas quem sejam e queiram estar onde estejam, né? Estejam onde estejam. Muitas vezes nós pensamos até, Márcia, ainda tomando esse viés, que nós estamos de volta aos tempos iniciais do Espiritismo, nos quais os adivinhos e ilusionistas proliferavam, né? Hoje também os adivinhos e ilusionistas do Espírito proliferam. Todo cuidado é pouco, pois, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nossos tempos seriam caracterizados pelos falsos cristos e falsos profetas, né? Então, com base no sentimento de vingança vigente no nosso inconsciente coletivo, ainda nós nos comportamos como vingadores, como um meio que justifica o injustificável. A pena de morte entrou nos costumes humanos desde a antiguidade. Como punição aos inimigos, responsáveis ou não pelas nossas desditas e sofrimentos, como castigos, como em guerras, por exemplo, não é verdade? Como você mencionou até
Moisés, que também tinha um espírito extremamente vingativo, guerreiro, né? Adentrou os séculos com meios cada vez mais aprimorados e requintados, de torturas que antecediam o ato em si, extirpando vidas de criminosos inocentes, tanto do povo comum quanto da nobreza, reis, rainhas, etc., né? A Inquisição foi um dos espetáculos mais deprimentes desse processo ao longo da Idade Média. Porém, não foi nem o primeiro nem o último. No século XVIII, na França, surge a guilhotina, como punição aos infratores dos princípios revolucionários estabelecidos a partir da queda da Bastilha e impostos pelo regime do terror. Criada por Joseph Ignace Guillotin durante o período da Revolução Francesa, querem os seus biógrafos que, em sendo contra a pena de morte, mas incapaz de influir na sua anulação, o médico Guillotin criou um dispositivo de decapitação mais humano, entre aspas, do que os instrumentos vigentes naquela época, que eram a forca e as decapitações por machado e espada, que muitas vezes perduravam a agonia dos condenados. Terrível, né? Mas nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e já já voltaremos para prosseguir com esse tema. Até lá.